e vaidades. É só isso, é só disso que se trata a rede social. Métrica, vaidade, performance, tudo isso, é somente isso. O homem autorreferente torna-se imediatamente cego para a glória do mundo ao seu redor. Ele vive encerrado, encarcerado na prisão estreita do próprio eu. Aí você pode pensar, mas eu não estou numa prisão estreita que alguém me colocou? Eu não estou numa prisão estreita que o momento me colocou? Eu não estou numa prisão estreita que a vida me impôs? Você está numa prisão estreita do seu próprio eu, primeiramente, sumariamente, do próprio eu. Admitir isso é o primeiro passo para entender o desornamento dos nossos afetos, dos nossos amores. E é por isso que Deus precisa nos reeducar a enxergar o todo. Lembre-se do chamado, por exemplo, de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 11. Deus chama o jovem profeta em meio ao mundo em crise e lhes faz uma pergunta cirúrgica no texto. Você se lembra qual que é a pergunta que Deus faz a Jeremias, no versículo 11 do seu primeiro capítulo? Que vês tu, Jeremias? O que você vê, Jeremias? Obviamente que isso se trata também de uma visão profética, porque você se lembra o que do Jeremias vê? Um ramo de amendoeira e uma panela prestes a explodir. O ramo de amendoeira é o chamado profético de Jeremias, porque o ramo de amendoeira ele floresce somente, ele começa a florescer ainda no inverno. Era o chamado de Jeremias. Jeremias pregaria para um povo frio, pregaria para um povo que não floresceria. E a segunda resposta, que é a panela prestes a explodir, é o cativeiro babilônico prestes a levá-los. Antes de usar a boca de Jeremias, Deus ensina Jeremias a enxergar a realidade com a profundidade da visão divina. A primeira pergunta de Deus, geralmente para um profeta, é o que você vê? O que você enxerga? E a gente, por enxergarmos, por sabermos, por já nascermos enxergando, por isso ser tão natural na nossa vida, por isso ser tão tranquilo, por isso ser tão paulatino no nosso dia a dia, a gente nem percebe que ao consumir, que ao ver, que ao se embriagar de coisas que não são do reino de Deus, nós estamos apodrecendo por dentro. Não há outra palavra que eu possa utilizar, não há uma palavra que eu possa amenizar isso. Você e eu apodrecemos todos os dias, um pouco mais. Diante da não contemplação, você e eu apodrecemos todos os dias, quando muitas vezes a gente não consegue nem sair à porta da nossa casa, porque está triste demais, chateado demais, viver do trabalho para casa, da casa do trabalho, achando que isso simplesmente basta, mas o trabalho só não basta, e nós estamos aprendendo aqui que a contemplação é essencial. Pegar o dinheiro do seu trabalho, o esforço do seu trabalho, fazer uma viagem, é maravilhoso. Pegar o dinheiro e o esforço do seu trabalho para poder sair com a sua namorada, com a sua esposa. Sei que namorada é um tópico sensível aqui nessa igreja. Com a sua esposa, com seus filhos, é essencial. Nós criamos uma rotina lá em casa, que nem sempre às vezes a gente se arrepende de ter criado, é que toda vez que sai um filme que as crianças podem assistir, a gente vai no cinema, né? Geralmente isso acontece todo mês ou uma vez a cada 2 meses, porque nem todos os filmes eles podem assistir, né? É muito caro, geralmente, né? É bem caro, assim. Ele já paga o ingresso, né? Então é bem caro, geralmente. Mas eu me lembro dos momentos em que minha mãe me levava pro parque quando eu era criança. Quando minha irmã era criança também. E hoje, ela me contando como era a rotina dela, hoje eu parando pra pensar como era a rotina dela, era insano. Ela não conseguia fazer, não dava pra fazer. Ela trabalhava, no Jardim de Abril, é muito longe, né, Zona Oeste, né? No fim da Zona Oeste, né? Jardim de Abril?
Osasco aí, Osasco. Sabe onde ela morava? No Parque do Lago. Tipo, é muito depois de onde eu moro. É muito depois de onde eu moro. E ela ia todo dia. Ou todo dia voltava, né? Não existia, ela é enfermeira, então não tem enfermeiro home office, né? Naquela época, tão pouco. Ela ia todo dia. E ainda fazia faculdade também em Osasco, na Unip de Osasco. E mesmo assim, no final de semana, ela ainda levava a gente pra igreja, no sábado de manhã. Depois passava tempo com a gente e ainda no domingo ela tirava tempo para poder levar a gente pro parque. Só que isso tá impregnado em mim, eu lembro dessas memórias. Mas ao mesmo tempo, hoje muitas vezes eu tô tão embriagado pelo dia a dia que eu não consigo fazer isso com os meus filhos. E aí eu acho que porque tem comida no prato deles, tem almoço, tem a obrigação no prato deles, a minha função tá feita. A roupa deles está lavada, a escola deles está paga, a minha função está feita. E sem perceber, eu estou apodrecendo, dia após dia, preso num mundo que não é real. Por mais que tentem dizer que é real, não é real. A contemplação bíblica não é simplesmente um sentimento. A contemplação bíblica é uma disciplina espiritual da mente e do coração. Ela nos convida a abrir os olhos e honrar ao Deus presente em todas as esferas da existência. O Salmo 19 declara que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza é o primeiro púlpito de Deus. Aprender a parar diante do pôr do sol. Observar a estrutura de uma folha. A minha preferida, folha de outono. Vocês já viram uma folha de outono? Já viram? Para mim, a minha preferida é a folha de outono porque muitas vezes se você não pegar a folha de outono direito, ela se desfaz na sua mão. Eu me lembro de uma poesia que eu gosto bastante, que falando a respeito da existência, que diz que nós somos tão frágeis quanto folhas de outono. Sentir a chuva cair sobre a terra seca é um ato de adoração também, que silencia o orgulho humano que acha que consegue controlar tudo e nos devolve ao nosso devido lugar de criaturas dependentes. Eu me lembro de outra poesia que diz que um banho de chuva tem gosto de infância e a felicidade tem cheiro de gente. Isso também é adorar a Deus. Tomar um banho de chuva numa tarde despretensiosa com seus amigos seria um pouco estranho, mas com seus filhos é um ato de adoração a Deus. Estarmos juntos no domingo à tarde, dando risada uns com os outros, contando piadas. Às vezes está passando do ponto, eu sempre faço questão de dizer que às vezes a gente passa mesmo do ponto. Também é um ato de contemplação a Deus. Como diz o poeta dessa música, Lucas, dessa canção, a felicidade tem cheiro de gente. O intelecto humano é um presente sagrado. Vocês entendem que nenhuma outra criatura... Tem estudos que dizem que os golfinhos são muito inteligentes, né? As baleias como um todo, tem até dialeto próprio. Isso é bem interessante. Mas nenhuma outra criatura tem o intelecto que você tem. Tem a capacidade de contemplar que você tem. Tem a capacidade de sentir a chuva escorrendo pelo seu rosto e dizer: isso aqui é obra de um Deus que está acima de mim. Nenhuma outra criatura consegue olhar o ajuntamento de outras criaturas e perceber naturalmente que aquilo ali
é a obra de um Deus que se revela em Jesus Cristo, que é o próprio Deus em Jesus Cristo. E diz que nós somos o seu corpo, diz que nós somos a sua noiva. O intelecto humano é um presente sagrado. Estudar, ler grandes livros, compreender a ciência, nem todos, mas tudo bem, desvendar a história e refletir sobre a filosofia são maneiras de seguir as pegadas do pensamento de Deus. A investigação é o caráter de Deus. A dúvida não é um ato de rebeldia. A dúvida é a eternidade no seu coração, dizendo que as coisas terrenas não conseguem te satisfazer. Nós lemos isso na nossa primeira exposição a respeito do texto. Contemplar a verdade liberta a nossa mente da superficialidade das opiniões passageiras, como a gente tem feito ao longo das nossas aulas e discutindo ao longo dos nossos domingos. A contemplação bíblica, ela encara a realidade sem máscaras. Ela olha para a dor, para a fragilidade do nosso corpo, para o luto e para as fraturas da nossa sociedade com reverência e honestidade. Foi contemplando a dor do mundo que os profetas choraram e clamaram por justiça. Abacuque, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos eles estão olhando para o mundo, contemplando a beleza de Deus, olhando para a dor e clamando pela justiça que está acima deles. O sofrimento contemplado com fé nos despoja da ilusão de controle e nos ensina a humildade. Cada pessoa que cruza o seu caminho, desde o caixa do supermercado, o motorista do ônibus, o seu cônjuge, o seu filho, o mendigo na esquina, carrega a Imago Dei. Olhar nos olhos do outro com paciência, escutar a sua história sem pressa e reconhecer a sua dignidade infinita é a base do amor que nós deveríamos ser, do amor cristão. O amor não é um sentimento volúvel, é um compromisso de aliança. Contemplar os atos silenciosos no dia a dia de sacrifício do outro, a fidelidade de um amigo, por exemplo, a paciência de quem perdoa e a beleza dos laços familiares nos faz experimentar o calor da paternidade de Deus na terra. A sua existência também, obviamente, não estaria fora disso. A sua existência diária, a sua história, os seus dias comuns. Parar no meio do expediente de repente, para respirar e agradecer pelo ar nos seus pulmões, pelo pão sobre a mesa e pela força das suas mãos que está ali trabalhando todos os dias. É quem te traz o sustento. É a cura definitiva para esse veneno da murmuração que nos corrói todos os dias. Contemplar a Deus, Ele que é a fonte, de onde fluem todas as outras visões, todos os outros amores, todas as outras contemplações. Adorar a Deus em espírito e em verdade, como a samaritana, em João capítulo 4. Contemplar a sua santidade, a sua graça e a sua soberania reveladas nas Escrituras. Como nos lembra o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos, seremos e continuaremos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem. Sim. Nós nos tornamos semelhante àquilo que os nossos olhos contemplam continuamente. Nós nos tornamos semelhantes, em última instância, àquilo que adoramos. Aqui, nós precisamos fundamentar uma verdade fundamental da nossa teologia.
A contemplação cristã guarda uma distância monumental do mero positivismo ingênuo. E aí, quando eu digo positivismo, eu não estou falando somente do fenômeno filosófico do século XVIII e XIX. Eu estou falando do positivismo que deu origem a muitas das teologias que nós vemos por aí. O positivismo desta era, deste momento, diz o seguinte: pense positivo. Finja que o problema não existe. Vai dar tudo certo. Sorria pro espelho e ignore a dor. Faça pose de campeão de manhã. Não é assim? Eu tô errado? Eu tô mentindo? Tô inventando? Se você fizer essa pose de campeão aqui 5 minutos por dia, você vai se sentir um campeão. Se você depositar 100 mil reais na minha conta, você vai ficar rico. Você pagar 10 mil reais para comer um estrogonofe comigo, você vai ficar milionário. Eu te garanto. Isso é fuga da realidade, meus amigos. Isso é uma anestesia psicológica barata que a gente já está treinado a identificar. A contemplação bíblica é o exato oposto. Não se engane. Ela olha para o mundo real. Ela olha para a ferida do pecado e consegue enxergar a mão soberana de Deus sustentando cada vírgula, cada molécula, cada átomo, cada canto da existência. Contemplar, então, é cultuar a Deus, esse mesmo Deus, mas não um Deus que está distante de nós, não somente o Deus do extraordinário, mas é contemplar o Deus do ordinário. O diabo quer que você viva, meu amigo, acreditando que Deus só está presente nos momentos espetaculares, nos grandes palcos e nas experiências arrebatadoras. Se eu não sentir algo espetacular no culto, pronto, o culto não foi bom para mim. Se Deus não falar exatamente aquilo que eu quero no culto, se a resposta do pregador não for exatamente aquela que eu desejo no culto, então de nada valeu. Mas o Deus de Gênesis, meus amigos, o Deus de Gênesis não está preocupado com o seu anseio por extraordinariedade, se é que assim podemos dizer. O Deus de Gênesis, ele revela a sua majestade ao separar as águas, ao fazer brotar a relva e ao colocar limites entre a noite e o dia. Deus é o Senhor da sua rotina, lembre-se disso todos os dias. Ele está presente quando você lava aquela louça que você não quer lavar com gratidão. Ele está presente quando você estuda para uma prova com excelência. Ele está presente quando você abraça a sua família no final de um dia cansativo. Contemplar é consagrar o chão comum da sua vida, que você pisa todos os dias como altar de adoração ao Criador de todas as coisas. Esse é o ato de contemplação. Existe uma antiga e célebre tradição de restauração artesanal preservada na história judaica que ilustra muito bem aqui, com perfeição, a profundidade do olhar divino ante a vida. Em Jerusalém viviam mestres artesãos especializados em restaurar os vasos preciosos de cerâmica e porcelana que se quebravam na casa das pessoas. Quando um vaso caro caía no chão de pedra e se despedaçava em dezenas de fragmentos, o costume comum da maioria das pessoas era varrer os cacos e jogá-los no lixo. É o que você faz, certo? Quando alguma coisa quebra na sua casa, você varre os cacos, joga no lixo, tá tudo certo. Você compra outro, se precisar. Aquele objeto parecia irremediavelmente perdido. Mas esses mestres artesãos trabalhavam de uma forma muito singular. Eles recolhiam pacientemente cada pequeno caco do chão, limpavam a poeira de cada fragmento, analisavam as fraturas e, em seguida, derretiam ouro puro em seu cadinho e, com um pincel de cerdas finíssimas,
e ferramentas de precisão, o artesão unia cada pedaço quebrado, utilizando ouro derretido como cola nas fendas daquele vaso. Ao terminar o trabalho, o vaso estava de pé novamente. As linhas de quebra continuavam ali. Você sabia onde o vaso tinha sido quebrado? Perfeitamente visível. Mas agora elas estavam preenchidas por veios resplandecentes de ouro puro. Por linhas resplandecentes de ouro puro. Aquele vaso, então, não era escondido como algo defeituoso no fundo da casa. Ele era colocado imediatamente após a restauração no lugar de maior honra da casa. E o seu valor de mercado tornava-se infinitamente superior ao valor que ele possuía antes de ter caído. As pessoas olhavam para o vaso e contemplavam não somente um vaso a partir daquele momento. Contemplavam a história daquele vaso. A beleza daquela peça não vinha de uma perfeição estéril intacta. Vinha da habilidade soberana do mestre que pegou as suas ruínas e as uniu com a nobreza do ouro. Meus irmãos, é exatamente assim que o Criador de todas as coisas, ao olhar para a nossa vida quebrada, faz. O mundo olha para as nossas quebras, para os nossos pedaços, para os nossos traumas, para os nossos erros de todos os dias e diz: essa vida aí não tem mais valor, é melhor você jogar fora. O diabo, o inimigo das nossas almas, pode sussurrar na sua mente, no cotidiano, e dizer: você está destruído, você não serve mais para nada, para que você existe? Mas o Deus de Gênesis olha para você com os olhos da contemplação, do amor. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo derramou o ouro do seu próprio sangue sobre as nossas fendas, feridas e pedaços abertos. Mas o Deus de Gênesis, o Deus da Bíblia, aquele que se fez em Jesus, recolheu todos os nossos cacos do chão, da nossa miséria, das nossas mazelas, e definitivamente nos uniu novamente. Não agora em nós, mas nele, na presença do Pai. Deus olha para você em Cristo e diz: eis que é muito bom. Eis que é muito bom. Para nós encerrarmos essa exposição, e o penúltimo capítulo dessa nossa pequena série, nós voltemos os olhos para a história de um pintor que viveu na Europa do século XIX. Ele era um homem de um talento muito refinado, mas ele vivia angustiado, macerado, passava os dias trancado no seu ateliê, tentando pintar quadros grandiosos sobre batalhas históricas e reis coroados, mas as suas telas pareciam mortas, estranhas, frias e sem alma. Ele estava esgotado, cínico e profundamente desiludido com a sua própria mente e com a sua própria arte. Certo dia, em desespero, ele procurou um velho mestre de pintura que vivia no alto de uma colina à beira de uma pequena vila de pescadores. O jovem pintor entrou na cabana desse velho mestre, jogou os seus pincéis sobre a mesa e desabafou: mestre, a minha arte morreu. O mundo ao meu redor é cinza e profundamente repetitivo, não há nada de nobre para ser pintado. As pessoas são vulgares, as paisagens são comuns, e a minha alma não encontra inspiração para nada grandioso. O velho mestre levantou-se em silêncio em direção àquele jovem e lhe deu uma aula teórica. Sem dizer muitas palavras, ele apenas pegou aquele jovem pintor pelo braço e o levou para uma caminhada pela vila ao entardecer.
Eles pararam diante de uma cabana simples de pescador. Lá dentro, a luz era uma lamparina bem fraca. Uma mãe costurava a rede de pesca rasgada enquanto cantava suavemente para o filho, ainda pequeno, que dormia no berço de madeira bem rústica. O velho mestre apontou para aquela cena e disse: olhe a luz da lamparina tocando o rosto daquela mãe. Olhe a dignidade daquelas mãos cansadas que trabalham para alimentar a família. Há mais glória e eternidade nesta sala do que em todos os corações de reis que você possa pintar. Em seguida, o mestre levou o jovem até a praia. As ondas batiam suavemente nas pedras e o céu estava manchado de tons profundos de azul, dourado e violeta. O velho mestre olhou para esse jovem e disse com ternura, mas muita firmeza: o problema da sua arte não é a falta de grandes temas no mundo. O problema é que você está procurando a beleza nos monumentos do orgulho humano. Enquanto o Criador derrama sua majestade todos os dias nas coisas que os homens todos consideram pequenas, aprenda a contemplar o ordinário. Aprenda a ver com os olhos de Deus. A sua arte terá vida, enfim, quando você fizer isso. Quando você for capaz, meu jovem, de ajoelhar o seu coração diante do milagre do chão que você pisa. E o jovem pintor naquele momento caiu em si. Depois dessa pedrada, quem é que não cairia? Ele voltou para o seu ateliê, guardou as telas de reis e batalhas que estava tentando pintar e começou a pintar o pão sobre a mesa. Os rostos enrugados dos trabalhadores, e acredito que nesse nível você já sabe de que eu estou falando. O vento curvando os trigais e o céu noturno pontilhado de estrelas. Aquele homem se chamava Vincent van Gogh. Ele aprendeu a contemplar a glória de Deus que queima invisível em cada centímetro da realidade criada. Cada centímetro. O homem que se considerava um missionário frustrado, porque não sabia falar direito, se depara então com bloqueios criativos, porque também não conseguia pintar o que queria. Agora, aprende não a pintar o que queria, não a falar como queria, mas a pintar a extraordinariedade do ordinário. O amor no ordinário. Meus irmãos, a palavra do Senhor para nós hoje, para sua alma, neste domingo, agora à tarde, é um convite para que você desperte os seus olhos. Mas não entenda isso como opcional, por favor. Não é uma ordem minha também, do seu pastor. É uma ordem do pastor. Do bom pastor. Escute a voz hoje do bom pastor. E o bom pastor diz, ele não diz o seguinte: olha, quem não escutar minha voz, eu vou aniquilar todos esses. Ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Essa é a voz do Senhor para você hoje. Um convite a se debruçar. Eu não vou te convidar simplesmente para que você mude o seu olhar, porque isso para você pode ser esquecido daqui a 5 minutos. Eu te convido hoje a se humilhar. Eu te convido hoje a se ajoelhar diante da glória de Deus. As pessoas por aí dizem que você é demais, que você é top, que você é maravilhoso, que você é perfeito. Eu te digo, você é porque você tem Jesus, simplesmente. Não porque você é bom. A glória que está em você é a glória do Filho unigênito de Deus.
E ao nos depararmos com a glória do Filho de Deus, nós devemos nos ajoelhar e contemplar. E contemplar o seu amor. Olhe para o seu Deus hoje, para o seu bom pastor. Olhe para o Senhor, que no princípio contemplou a luz, a terra, as águas e a sua própria vida, e declarou com autoridade: é muito bom. Abra os seus olhos hoje. Se ajoelhe hoje. Não espere amanhã para que você faça isso. Contemple o ar que você respira. Contemple o irmão que está sentado do seu lado. Contemple as misericórdias de Deus que se renovam sobre a sua casa todas as manhãs. Contemple as fraturas da sua história sendo restauradas pelo ouro da graça de Cristo na cruz. Levante-se da cegueira, do ativismo e da pressa. Abaixe o espelho de Narciso hoje da sua vida. Silencie o barulho do seu coração. Proste-se diante daquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E comece a viver cada segundo da sua vida, cada centímetro da sua existência, como quem anda no jardim do Criador, adorando o Deus da beleza, da santidade e da redenção eterna. Amém? Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque o Senhor é bom, nós somos maus. Te agradecemos, Pai, porque tudo que temos de bom em nós és Tu, Cristo. Te agradecemos, Jesus, pela habilidade da contemplação que o Senhor nos presenteou. Te agradecemos, Jesus, pelo ordinário. Te agradecemos, Jesus, pela brisa que toca os nossos rostos hoje aqui. Te agradecemos, Jesus, pelo alimento, pelo pão que nós comemos hoje, pela manhã, juntos aqui, na mesa da criação. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias. Senhor, nós queremos nos ajoelhar hoje diante da sua glória, da sua bondade, da sua justiça e da contemplação de quem o Senhor é. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor está reordenando os nossos afetos, os nossos amores e a nossa visão hoje aqui neste domingo. Te pedimos, Jesus, continue conosco, permaneça conosco, reordene tudo que precisar ser reordenado em nós. É isso que eu te peço, em nome do seu santo e amado Filho Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja convosco. Amém e amém. Dá um cheiro em quem está do seu lado aí. Deus te abençoe. Tem uma frase inicial que não sai da minha cabeça. Que o professor falou. Qual?